Oi, gente, tudo bem? Desculpa o atraso aí, a gente tinha marcado 19 horas, mas eu tava com fome e fui comer. Tudo bem? Nós vamos chamar para falar hoje sobre uma questão muito importante, muito sensível, que é a da perda neonatal e infantil. E a gente vai falar com a Laís Camargo, que é doula. Ai, a Thaís já entrou, que linda! Ai, amor, que bom! Falei, será que ela tá achando que eu desisti? E até fui olhar, será que eu que tô perdida? Acho que é amanhã e era hoje. Ai, eu também costumo ser pontual. Mas aí eu cheguei com fome, que eu fui fazer minhas coisas, eu fiquei com fome. Aí fui comer, e aquela coisa de comer rapidinho, enfim, né? Mas que bom que você está aqui. A gente queria muito fazer essa live durante a semana ainda, porque nós fomos provocadas no ano passado para fazer uma legislação municipal que tem reservado nesse período do dia 15 de outubro para frente, vamos dizer, uma semana para reflexão, para aquilo que a gente chama de conscientização, se é isso é possível, né? Mas para a gente tratar de alguma maneira sobre esse luto, né, materno, familiar e tal, quando ocorre, né, seja a perda gestacional ou a perda já, né, neonatal, ou então quando o bebê nasce com vida, enfim, e falece logo nos primeiros dias, meses, né, de vida. Então, assim, é sempre um tema para nós difícil, né? Não para nós, eu, você, para todo mundo, Por né? sociedade, aham. Porque trata do luto, né? E nós passamos por isso, a nossa família passou por isso, assim, foi bem doído, né? Hoje uma avó me ligou não, me mandou uma mensagem, eu estava na audiência, a Miriam, a tragédia deles está exposta hoje nos jornais da Ah, da cidade. quinta-feira, né? De ontem de manhã. De ontem de manhã, a Miriam me ligou porque não estava conseguindo a documentação, enfim, para liberar o corpo do neném. Enfim, então a gente sabe que quanto isso é arrebatador, perturbador, né? Porque é um luto, né? E um luto, porque assim, a gente sofre quando tem a morte de uma pessoa que já está idosa ou está doente, né? É um adulto que sofre um acidente, enfim, todo mundo pesa muito a morte, é uma coisa que nos tira, né, de lugar. Mas a morte no nascimento ou na concepção, né, ou quando é muito pequenininho, toda aquela espera é a espera da vida, né, da Uhum, alegria, né, do neném. uhum, exatamente. É esse que é o ponto, né? Quando a gente passa por uma gestação, a gente está esperando vida, está esperando a novidade, né? Está esperando aquele alento, né, na família. E aí, quando acontece alguma coisa assim, é uma comoção muito grande, né? E é super necessário falar sobre isso, assim, até antes da gestação, né? É, uma coisa que eu aprendi, assim, como doula, é que não existe menos grávida e mais grávida. Então, a Olha pessoa que só. perdeu o bebê com uma semana, ela sentiu a mesma dor que a pessoa que perdeu com 40. Como é que eu Uhum. vou medir o tamanho da dor da pessoa que esperou aquela vida, ficou uma semana esperando aquela vida e falou: Uau, eu tô grávida, realmente, o que aconteceu? E a pessoa que ficou 40 semanas, é a mesma dor, é uma vida que não veio, né? E Então, essa coisa, assim, importa para as famílias. Assim, a gente já está começando a falar, né, Laís? uhum, Mas, assim, te apresentar, dizer que você é doula, né? O seu próprio perfil já diz isso, né? Mas você é pedagoga, né? Também se especializou depois nessa coisa do aleitamento materno, né? uhum, E a gente precisa falar sobre isso nessa semana e sempre. É difícil falar, são assuntos difíceis, mas a gente uhum. quer
falar. Nós queremos falar da melhor forma, da forma que possa mais ajudar as pessoas. Então, por isso que a gente te convidou, porque a gente sabe que você tem muita experiência acumulada, muita vivência, né? E nós não, lá a gente está em outro ritmo, né, da vida e tal. E aí, falar com uma especialista, falar com uma pessoa que tem condições de dizer, especialmente para as mulheres, né? Porque também isso veio para nós muito em razão da defesa que a gente faz das mulheres, né? Das mulheres, das suas lutas, das suas dores, enfim. E a gente tem, nessa semana, pela primeira vez aqui em Campo Grande, não conseguimos organizar, como tudo é difícil para as mulheres, uma coisa maior, uma coisa que envolvesse outros órgãos. Ainda estamos na fase do, tem essa lei, tem isso, Uhum. espera um pouco, sabe? Não conseguimos, mas a gente quer falar com você hoje, queremos na semana que vem falar com outras pessoas, para que a gente já desperte aqui em Campo Grande, nas pessoas que estão nos ouvindo, enfim, uma noção sobre o que, que a gente quer dizer com isso, de que dor nós estamos falando, né? E a gente também queria que você falasse dessa coisa da política nacional. Tem uma política nacional do Uhum. parto humanizado agora, né? Mas Uhum. também que refere ao luto, enfim, né? A gente tem uma lei Então, fresquinha, né, que é de julho pois é. desse ano, de julho desse ano, né? A gente apelidou de lei de luto materno e parental, né? É, Isso. E aí, finalmente, essas famílias estão sendo vistas assim, porque antes existia essa perda e era assim, ai, perdeu, mas você vai conseguir engravidar de novo, não se preocupa não. Ai, que bom que foi no começo. Não existe que bom que foi no começo, sabe? Eu fui uma doula que no primeiro ano que eu estava doulando, eu cheguei a falar essa frase, pelo menos foi no começo. Não tem isso, né? Então a gente tem que se policiar muito assim com isso. E o que acontecia muito antes da lei, né? A gestante chegava lá com essa perda gestacional constatada, falava, ó, existiam alguns protocolos e procedimentos médicos, algumas eram encaminhadas para curetagem, né? Que é retirada mesmo dos restos ali, do feto, às vezes já, e outras tinham que fazer essa expulsão naturalmente, né? O ideal é que se faça naturalmente para não haver tanto dano ali aos tecidos e essa mulher não ter tantos efeitos no corpo ali, né? Além dos efeitos emocionais e psicológicos. Mas, então a gente tinha mulheres que passavam por curetagem, mulheres que iam ser encaminhadas para casa para esperar essa expulsão espontânea. Essas mulheres que ficavam internadas, às vezes elas eram colocadas no mesmo quarto que mulheres que acabavam de ter os seus bebês. então, Então, você imagina o que que era isso, né? Era tipo assim, eu vou potencializar a sua dor, fazendo você olhar uma pessoa que tem, sabe? Isso é uma tortura. Então, essa lei garante agora que essas mulheres tenham direito a ficar em locais separados, né? De mulheres que tiveram perdas e mulheres que tiveram os bebês ficam em locais separados. uhum, Além disso, tem o que a gente não tinha também, acompanhamento psicológico. Então, é uma política pública que garante que essas mulheres tenham acesso a psicólogos depois, né? uhum, Porque às vezes não é a primeira perda, é a segunda, é a terceira, e um impacto muito grande na vida dessa mulher, né? E era assim, é, você perdeu o bebê, tá aqui só atestado de um dia, amanhã você volta a trabalhar, tá? E aí, agora, com essa lei também, a gente e conseguiu aquela manter essa fala assim: mulher. esquece, volta a Tem trabalhar, outra coisa. vai ser Tem bom outra para coisa. você. Você esquece, né? Vai Uhum. fazer ginástica, vai correr. E agora essa lei aumentou para 8 dias, né? Que não é o ideal, mas é muito mais do que, né? Do que a gente tem, por exemplo, se nós adultos perdermos uma mãe, a gente tem 2 dias de licença, né? No caso agora do luto neonatal, a gente tem 8 dias. Isso, na lei federal, né, Uhum. Laís, a gente tem que compreender que leis locais, né, o Rafael está falando aqui, que a gente tem leis locais, estaduais e municipais que podem alterar, né, aumentando essa licença, né, Ah, que legal. igualando, sei lá, pelo menos, né, alguns meses a mais, né.
tem Aham. que trabalhar essas conquistas agora, né? O que eu vejo, assim, clinicamente, né, é que além dessa parte emocional, que 8 dias não é nada, é uma semana, e é que essas mulheres precisam ter um tempo para entender o que que aconteceu biologicamente também. Então, 8 dias, se você ligar em qualquer clínica de ultrassom, não tem ultrassom para daqui a 8 dias. Então, já vou ter voltado a trabalhar e eu nem sei o que aconteceu, eu nem sei se meu O útero meu está corpo, bem. né? É, né? Então, assim, é que o ideal seria que se tivesse esse tempo de poder fazer os exames, de poder ver como você tá de verdade, né? Marcar uma consulta. Você também não consegue marcar uma consulta para daqui a 8 dias, né? É. No ano passado, quando a gente fez a lei, conversamos muito com algumas pessoas, conversamos com a Cíntia, que também dessa vez convidei para a live da semana que vem, vamos ver se ela vem, porque ela se dedicou a estudar essa questão. Ela teve perdas gestacionais, né? E ela dizia isso, diz assim, ó, o peito tá cheio de leite, Sim. né? Eu ainda tô, né, com o meu útero, né, assim, dilatado, né? Uhum. Outras estão, e aí e o luto, né? E tudo, né? E organizar a vida, a casa, o filho o filho mais velho, a filha mais velha, Uhum. né? A família, o marido ou a companheira, enfim, né? Então, é muita coisa para você compor 8 dias e chegar no seu trabalho, entendeu? Bem, para você produzir como se nada tivesse acontecido na sua vida, né? Então, Uhum. acho que é muito necessário. A gente vai partir dessa discussão nossa aqui da semana que vem, para daí também apresentar leis aqui no município, porque a gente conseguiu fazer aquela da semana de sensibilização, que, né, deu um passo. Mas aí veio a política nacional que deu muitas diretrizes, né? Aham. Então, acho que assim, bem importante a gente tentar construir legislações locais, né? E o apoio emocional, assim, é o que mais tem ficado de lado, né? Embora tenha a lei nacional, o que que a gente vê? Que a mulher perdeu o bebê, aparece a psicóloga na maternidade, onde a pessoa teve, né, a perda, e fala, tá tudo bem, vim ver se tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Então, o ideal é assim, oi, vamos marcar para a gente conversar daqui uns 2 dias, tal horário, você vem aqui, porque você chega lá no quarto, não é que nem uma fonoaudióloga entrando e falando, deixa eu só ver se o bebê escuta. Não é fazer um checklist, né? Então, o ideal é, assim, marcar uma conversa separadamente. E, infelizmente, a gente não tem pessoal para isso, assim, né? O que a pandemia facilitou muito e que podia ser implementado são teleconsultas, né? Hum, Então, é uma coisa super possível fazer terapia online, né? Assim, em uhum. vídeo. Pronto, a gente está se vendo, está conversando, né? E não tem acho que o custo diminuiria, é menos oneroso para a cidade, né? E seria uma saída de repente. É, e aqui, como que você, que é doula, você trabalha, né, com a preparação da gestação, aí também com o momento do nascimento, o pós, né? Como que estão os estabelecimentos aqui? Como é que eles têm respeitado essa separação? Tem profissionais que já estão atentos? Tem programas dentro das maternidades? Como que você conta pra gente? Ó, já foi muito pior, né? Alguns anos atrás eu via muito isso de gestante me ligar e falar, ó, tô no mesmo quarto que uma pessoa que teve gêmeos. E aí a gente tem que ligar na maternidade, a gente, eu doula, ligar lá e falar, pelo amor de Deus, troca ela de quarto, faça alguma coisa, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia já se respeita muito mais, até mesmo antes da lei federal já estavam se atentando para isso, né? Durante o Covid, teve um boom assim de perda gestacional muito grande. Eu não sei se o Covid alterou alguma coisa relacionada à circulação, teve vários casos de trombofilia, é, Muito, né? A gente ouviu muito, muito essa muita coisa perda da no Covid, trombofilia, né? muita.
E não era só de gestantes que estavam com Covid, mas teve muita perda mesmo. E aí acho que as pessoas se sensibilizaram mais, porque estava acontecendo mais, e talvez pessoas mais próximas ali, né? E todo mundo acabou conhecendo alguém que teve uma perda aí. E aí as maternidades, o que que a gente tem hoje, né? Campo Grande, embora tenha quase 1 milhão de habitantes, a gente tem pouquíssimas opções de maternidade. A gente tem a Cândido Mariano, que não dá conta da demanda da cidade e do interior, não dá conta, está sempre lotado, é isso mesmo, eles fazem o que dá com o que tem. O HU, que está em reforma, que é excelente, mas está em reforma. A Santa Casa, que várias pessoas não vão para lá porque falam, é um hospital geral, eu vou passar ali, passa pela ala da ortopedia para ir para a maternidade, sabe? Então, a Santa Casa, o pessoal não vai muito, mas tem uma assistência muito boa na maternidade também. E a gente tem o regional, que é um dos hospitais que, infelizmente, é o que menos cumpre com as legislações, assim, né? Lei do acompanhante, lei da doula, é um pouquinho mais difícil. Não posso dizer como é a assistência lá, porque em 10 anos eu nunca consegui atender um parto lá. Aham. Que Então, horror. são esses. A gente, Mas vamos por dizer quê? que Eles não deixam as doulas acompanharem o parto? Como que não, tá assim, a isso? última vez que eu tentei foi uns 3 anos atrás e não me deixaram entrar. Então, eu parei de indicar as gestantes para irem para lá. Falei, ó, se você quiser parir no regional, eu não vou poder te acompanhar porque eles não me deixaram entrar e eu não vou arriscar, né? Então, vamos para outro lugar. Então, é isso, Meu Deus, HU. mas ainda tem isso. Não permite a doula entrar na sala de parto, é só o médico, enfermeira, esses Não negócios permitem o assim. pai entrar. Na pandemia, eles não deixavam nem o pai, ok? Porque tinha que ter Tudo menos bem. gente e tal, ok. Mas depois que terminou a pandemia, isso ficou, Uhum. sabe? Ah, não pode não, fica aí, a hora que estiver perto de nascer, a gente chama. É, só que não é assim, né? Não, a Não gente é tem, isso. além da lei do acompanhante e lei da doula, a gente tem uma lei nacional que toda mulher, em qualquer procedimento médico, deve estar acompanhada. Mulher de qualquer idade. Adolescente, idosa, mulher deve entrar acompanhada para procedimentos médicos. Qualquer Aí, procedimento. vocês ouviram? Vamos gravar isso, gente, porque é muito importante. A gente tem muita violência obstétrica, a gente tem muita violência contra a mulher, né, feita nesses ambientes assim médicos, Exame, hospitalares. consulta simples. Consulta, a pessoa vai para uma consulta, ela não sabe o que ela pode negar e ela não sabe o que ela pode aceitar, né? Então, às vezes eu recebo gestantes que falam assim, ó, eu fui numa consulta hoje, ela tá com 30 semanas. Ah, não adianta falar, tá no meio da gestação, um pouquinho mais. E aí ela fala, aí o médico fez um toque e falou que o bebê tá alto. Mas, gente, falta 3 meses para a criança nascer. Por que que esse médico fez um toque e por que que ele usou essa fala para gestante de, ah, esse bebê tá alto, não sei não, seu parto, viu? Nossa! Então a mulher me fala assim, ah, eu não sabia que eu podia falar não para um toque. Aí a gente pergunta, né, você tinha alguma queixa de dor, de ardência, de coceira? Não, ele só falou que tinha que fazer o toque. E eu falei, tá, porque ele era o médico. Então, uma coisa também cultural, que é um trabalho constante das doulas, é a mulher se apropriar do próprio corpo, Uhum. né? De falar, não, eu não quero, não aceito, o corpo é meu. Qual que é a indicação clínica de fazer um toque? Ah, não tem, então não quero, né? A gente coloca muito a nossa saúde nas mãos dos médicos e esquece que a gente veio de uma geração que as nossas avós curavam nossa dor de cabeça com boldo. Que a gente veio de uma geração que não tinha farmacinha em casa, era tudo mato no quintal. E a gente tem que recuperar esse saber, porque esse saber é latente nosso, né? Então a gente sabe se curar. A gente não precisa colocar a nossa vida sempre na mão de outra pessoa, né? É É, não muito precisa importante ser a opinião tudo. clínica, né? Uhum. Opinião clínica, lógico, você tem que ser avaliada. Ah, deixa eu ver se isso aqui é só
uma garganta inflamada ou se é alguma coisa a mais. Ah, não, é só garganta. Então tá bom, vamos tratar. Quais as formas de tratar? E te dá opções para esse tratamento, né? A gente não vê mais isso, porque agora a medicina está tão especialista que a gente não tem mais aquele clínico geral que olha seu corpo inteiro, né? Você tá com dor de garganta, mas peraí, parece que tá vindo daqui. Então, sabe? Não, você foi no médico só de garganta, ele só vai olhar para sua garganta. Parece aquele negócio assim que coloca no cavalo, né? Uhum. Então, quando a gente tinha o médico da família, e agora que a gente está começando a retomar essa formação, essa pessoa olhava para o seu organismo como um todo. E ela Uhum. falava, ah, se você está tendo inflamações de repetição, deve ter um porquê. Mesma coisa vindo para o parto, né? Quando a gente coloca o corpo da mulher como uma coisa que ela domina, ah, eu conheço o meu ciclo, eu sei o que está acontecendo no meu corpo. Ah, eu tô vivendo essa gestação e estou pesquisando sobre ela, então eu sei os meus direitos, né? Uhum. E o direito do corpo é uma coisa exclusiva, né? Então, assim, a gente tem direito sobre o nosso corpo, né? E até que ponto um médico ou um profissional da área de saúde pode dizer para você e fazer procedimentos sem você sem te informar, né? Uhum. A violência obstétrica passa muito por isso, assim, de a mulher não sabe quais são os direitos dela, até onde ela pode falar não, né? Mas questionar não ofende, gente. Perguntar, né? Ah, e por que que vai fazer esse procedimento? Tem uma outra opção, né? Antes do médico lá da garganta passar o antibiótico, você pode perguntar para ele, que mais que tem antes do antibiótico, né? É. Agora, e essa legislação nova trouxe muita coisa diferente na questão do parto humanizado, ou ficou também assim, na linha das diretrizes e tal? Como é que está orientado? Porque a gente tem demais reclamação sobre o problema no parto, mas demais, sabe? Coisa grave da criança ficar com deficiência em razão do parto, né? Tava indo tudo bem, tava tudo normal, chegou no parto, você entendeu? E assim, é muita ocorrência, sabe? As pessoas falam pra gente, nos procura, pede ajuda, enfim, né? E como que você vê isso aqui? Há muita violência obstétrica, há muita violência contra a mulher nesses ambientes, na hora do parto, pós-parto, enfim, né? Com o neném, como que você que está, né, diretamente ligada a esse ofício, que informações que você fala? A gente tem duas linhas, assim, né? Tem profissionais que estão totalmente dispostos a explicar aquilo para a família, fazer a família vivenciar de uma forma positiva, que realmente vivem a humanização. E tem profissionais cansados. Cansados num nível que eles estão, ai, ó, daqui a pouco vai nascer, não grita não. Meu Deus! Uhum. Sabe? Então, assim, a gente vê de tudo, né? E eu não sei até que ponto a gente pode culpar o sistema ou culpar a nossa cultura que foi se desconectando desse processo fisiológico, né? Mas para mim sempre teve muito claro, né? Como pedagoga, eu vejo assim que a gente deixa de colocar isso na educação básica. Isso tinha que estar na educação menstrual, lá com as meninas de 11, 12 anos menstruando. Tinha que começar ali essa educação. Porque se a mulher cresce, e o homem também, cresce sabendo o que é um parto, sabendo o que é uma gestação, ele não vai chegar totalmente cru na maternidade e falar assim, nossa, estourou a bolsa, eu não sei o que fazer, vou sair correndo levar para a maternidade, né? Se a pessoa estudou fisiologia do parto, você vai viver aquilo, certo? A criança crescendo dentro de você. O mínimo que a gente tem que fazer para se preparar é estudar fisiologia. Então, o que que é a bolsa? Quando a bolsa estoura, o que que eu tenho que fazer? Quais são as fases do trabalho de parto? Então, uma das principais funções da doula é ser educadora perinatal, que é dar essas aulas de preparação para o parto, que são essenciais. Então, quando a gente cresce já sabendo que isso vai acontecer, na hora que isso acontece, você não entra em desespero. Você fala, ah, eu sei.
É, né? mas o Eu sei que negócio tudo é assim. essa sociedade que não percebe que conversar com as pessoas desde muito cedo é muito importante sobre vários Uhum. temas, né? Você vê educação sexual nas escolas, ai, não No pode, fim é da picada, não proibido, é pode. lá, sabe? Um horror, né? Esconde tudo, a criança. Nós temos um nível de violência sexual contra as crianças que é um horror nesse nosso estado, aqui mesmo O na cerne é capital a e tal. educação, é o cerne de tudo, né? Se a criança soubesse desde o começo sobre como funciona o corpo dela e evitar tanta coisa, tantos tipos de violência, desde a violência sexual até a violência de gênero, até a violência obstétrica, porque ela tem domínio, ela sabe que é certo, que não é com relação ao corpo dela, né? E aí, quando a gente chega nas instituições, eu vejo pessoas que já estão cansadas de brigar com o sistema, ou outras que estão ainda, vai, vamos lá, a gente consegue, né? Mas é uma luzinha, assim, né? E essa pessoa tá lá por 12 horas do plantão dela. Aí troca o Nossa. plantão. Aí, que ela já tá cansada das 12 horas, mas aí troca o plantão. E aí é outra pessoa te tratando de outra forma, né? Então, além do sistema todo e da cultura toda que a gente não está construindo, essa cultura de parto, que tinha que estar começando lá da educação menstrual com 11, 12 anos, a gente tem a dinâmica do hospital, que é quase uma linha de produção. Entra um, sai outro, daqui a ficha, vamos resolver o caso, vamos limpar o plantão, quem que vai para cesárea, quem que não vai, Meu e Deus. vai, gente, próxima, próxima. Ó, tem uma fila de gente querendo entrar ali, precisa de sala, vamos liberar a sala, E né? essa Então, coisa do parto natural, é assim que a gente chama, que quando não vem com a cesárea? existe o parto normal, existe o parto Normal. natural e existe a cesariana. Então, Ah, parto seria um parto normal e parto natural. A cesárea é uma cirurgia, né? ah, É uma cirurgia, assim, que a gente chama, é uma via de parto, via de nascimento, mas não é um parto. ah, Porque para ser um parto, a mulher tem que ser ativa no processo, né? uhum, E na cesárea, ela é passiva, ela recebe uma cirurgia, alguém faz a cirurgia nela. E tá tudo uhum. certo, cada um tem o direito de escolher entre as suas vias de parto. Não posso dizer que existe um parto melhor que o outro, né? Claro. Então, existe o parto que é melhor para você, existe o parto que é melhor para mim, existe o parto que é melhor para fulana, existe o parto... A pessoa vai estudar e vai escolher o que que ela quer, né? É. O E a importante é que a gente vê pessoa... bem isso, assim, que é uma escolha, né? Tem muitas mulheres que dizem assim: ai, mas eu sofri porque não consegui o parto normal. Meu Deus, eu queria tanto. Aí, quando o médico entrou e disse: vai fazer a cesárea, foi o fim. Minha irmã, por exemplo, foi isso. Ela, Que ai, dó. meu Deus do céu. Então, coisa. Mas tem outras que nos reclamam diferente, né? Que diz: olha. Eu queria a cesárea, mas o médico insistiu no parto normal. Isso eu acho estranho, assim, porque eu acho também que vem da falta de informação, porque é lei, né? Chama cesárea a pedido. Ah, Qualquer é. mulher, a partir de 39 semanas, essa lei é de 2020, se eu não me engano, a partir de 39 semanas, pode chegar na maternidade, com a sua bolsinha maternidade, sentar lá na recepção e falar: oi, estou com 39 semanas hoje, eu quero uma cesárea. Pode. Entendi. Não precisa ficar aguardando os sinais, Não, das o ideal, contrações. aí, isso é lei. Mas agora falando do ideal biologicamente para o bebê só está pronto quando termina de dividir as últimas células do pulmão, dos pulmões. Hum, E quando termina de dividir essas células, o corpo manda uma substância surfactante para bolsa. Por isso que a mulher começa a ter contração. Ela fala: ó, o bebê está pronto para respirar aqui fora. Pode fazer contração para ele nascer. Então, esses sinais são importantíssimos, porque a gente tem certeza que o bebê está pronto para viver aqui fora. O que acontecia muito antes dessa lei é que falavam assim: ó, a partir de 37 semanas, o bebê já está
pronto, pode nascer. Uhum. Aí o Uhum. pessoal ia lá e agendava a cesárea com 37 semanas. O que que Uhum. acontecia? Nascia aqueles bebês que o povo falava que tinha cara de joelho, que era tudo igual, que tinha o Uhum. rosto lisinho, que não tinha nem vinco aqui embaixo do olho, porque era muito novinho. A data que a gente tem de 37 semanas é estimada. Às vezes a idade real desse bebê era 35. Quando a Ah, gente faz ultrassom, está escrito lá 37 semanas, mais ou menos 15 dias. Então, pode ah. ser que o bebê esteja com 15 dias a mais ou 15 dias a menos. Por isso que é arriscadíssimo agendar uma cesárea com 37. E por isso que a lei botou 39. Porque com Ah. 39, se a criança tiver com 2 semanas a menos, ela está com 37, que a gente sabe que a maioria dos órgãos está pronta. Uhum. Então, não se agenda mais cesárea com 37, graças a essa lei. E com 39, ainda assim, se eu pudesse aconselhar, era espera dar algum sinal. Você vai ter Ah, tá. uma contração, o neném não vai nascer. Tenha essa uma contração e vai para a maternidade. Então, se a pessoa não quer normal, mas só para você saber que está na hora da criança nascer. Eu fico brincando, deixa seu filho escolher a data do aniversário. Mas e aquela afirmação de que o médico insistiu para fazer o parto normal? Ele existe? Muito Então, aí o que que corre? O que que você acontece? acha? O ideal, né, é que que os países tenham uma taxa de 15% de cesáreas. O Brasil hoje está com, Só 15% é baixinho. mas o Brasil está com 65. De cesárea? No, Senhora, Cuda, todo Uhum, mundo então quase faz cesárea. calma, no convênio a taxa é de 85. Então, o que está acontecendo? Esse excesso de cirurgias, tudo bem que pode ser escolha da mulher, mas pode ser só conveniência médica, né? Hum, Pode ser só muitos médicos falando: ah, eu não tenho paciência de ficar 20 horas aguardando, esperando essa mulher em trabalho de parto, vamos fazer logo cesárea, cesárea, cesárea. Os planos pagam mais, você resolve para menos, né? cesárea? Sim, é uma Hum, cirurgia. Você precisa de é. anestesista, precisa de outros profissionais, né? Então, os planos pagam mais para o médico resolve em meia hora, volta para o consultório com a roupa limpa, almoçou, escolheu o horário que ele quis, não acordou de madrugada. Então, infelizmente, a conveniência médica elevou muito o número de cesáreas no Brasil. Quando a gente ouve falar, ah, o médico forçou o parto normal, né? Uhum. O que está se tentando fazer é que o SUS diminua esse número de cesáreas, porque é uma cirurgia. O que é muito necessário entender é que uma cirurgia, uma cesariana, ela é igual a uma cirurgia de porte cardíaco. Ela abre 7 camadas de pele. E tem um Ai, detalhe: no dia seguinte você tem que estar levantando e dando mamar para uma criança e cuidando de uma criança, depois de ter feito uma cirurgia desse tamanho. A perda de sangue de uma cesárea pode ser hum, até 3 vezes maior que de um parto normal. Então, essa mulher fica muito mais debilitada. Tem hum. risco de sepse, porque está tudo aberto, tudo costurado. Tem risco de aderência do intestino, da bexiga nessa cicatriz. Não é uma cirurgia sem riscos. É um ambiente Hum, mais controlado, claro, porque o médico abriu e tirou a criança, controladíssimo. Porém, não é uma cirurgia isenta de riscos. Então, uhum. quando a gente fala assim, ah, é perigoso o parto normal, é mais seguro a cesárea, tem que tomar muito cuidado com essa afirmação, assim, porque a cesárea é mais controlada, mas mais segura ela não é. Se a gente for olhar em porcentagem, em pesquisa científica, a taxa de mortalidade da cesárea é 5 vezes maior do que de um parto normal, para a mãe e para o bebê, por conta da Ah, cirurgia. Né? O parto normal, ele tem parâmetros. Então, quando eu estou em trabalho de parto como gestante, eu tenho uma enfermeira da maternidade que está ouvindo o batimento desse neném toda hora, de hora em hora. Eu tenho alguém aferindo a pressão dessa gestante, né? Então, a gente tem parâmetros. Está tudo bem com a mãe? Vamos seguir. Está tudo bem com o bebê? Vamos seguir. O que aconteceu ontem
Eu não sei se essa foi a verdade, né? Mas o que foi divulgado é que teve uma distócia de ombros. Distócia de ombros é assim, passou a cabecinha, o bebê nasce em dois tempos, né? Então, coroou, passou a cabecinha do bebê. A próxima coisa que passa são os ombros, que é muito maior que a cabeça, né? O Uhum. bebê não nasce com os ombros de uma vez, ele nasce girando. Ele gira um ombro primeiro e gira outro. Então, ele faz um movimento de parafusinho para sair, Uhum. naturalmente. Tá. Certo. Bebês um pouco maiores, às vezes tem uma dificuldade em fazer esse giro. O que que a gente precisa? De seguir exatamente o protocolo de distócia. Existe um protocolo universal, o mundo inteiro segue, é da OMS, da Organização Mundial de Saúde. O mundo inteiro Uhum. segue esse protocolo. Você coloca a mulher em tal posição, não deu certo, troca de posição. Não deu certo. A gente tem 3 posições para colocar a mulher e 2 manobras para fazer no neném, para essa criança sair. Esse protocolo precisa de treinamento constante, porque, como eu disse lá no começo, nas maternidades, é, existe aquele sistema hospitalar que as pessoas trocam o plantão, né? Uhum. Então, tem um profissional que sabe fazer essa manobra no plantão das 7 da manhã. No plantão das 7 da noite, o profissional não sabe, ele acabou de entrar, tem uma semana que ele está na maternidade. Meu E aí, Deus. né? Então a gente tem que ter treinamento constante para isso. Porque distócia você tem 7 minutos para resolver. Se ela não for resolvida nesses 7 minutos, o bebê fica sem oxigênio. Hum. Né? Então ela tem que ser resolvida muito rápido e existe um protocolo a ser seguido para isso. Né? Então, assim, quem quer trabalhar com Mas parto, é do tem médico ou é do enfermeiro essa atividade? os dois. A enfermeira Aos dois. obstétrica faz isso e o médico obstetra faz isso. Mas Uhum. vamos dizer que é um médico que só assiste cesárea. Só assiste cesárea, só assiste cesárea. O último parto normal que ele viu faz 2 anos. Nem gosta de parto normal, mas é o plantão dele lá hoje. Ele não vai lembrar como é que corrige uma distócia, né? Então, entende o problema das cesáreas? Quanto mais cesáreas a gente tiver, menos profissional treinado para parto normal a gente vai ter, Uhum. né? Então, E esse aí o treinamento. bebê, é por isso que a avó me falou hoje no WhatsApp, Miriam, é o nome dela. Falou, Luísa, eles quebraram o ombrinho do neném. Porque tentaram fazer essa manobra para virar manualmente. Mas eu não sei, não estava lá, não sei quem foram os É, profissionais envolvidos, se eles fizeram esse protocolo de mudar a mulher de posição. Né? Eu já assisti 2 distócias de ombro em casa de parto aqui de Campo Grande. Casa de parto, que só tem enfermeiras obstétricas extremamente bem treinadas, e nas 2 distócias, eu estava filmando o parto, elas foram resolvidas em menos de 2 minutos. hum, Porque elas seguiram o protocolo. O neném nasceu chorando bem direto pro colo da mãe. uhum. As mães nem ficaram sabendo que tiveram distócia. Elas, as mães depois do parto ainda falaram assim: Nossa, mas pediram para eu virar assim, do nada, no meio do parto. A gente porque o neném estava meio presinho. Ah, entendi. Então, Uhum. assim, na hora, ó, só faz isso que a gente precisa que você faça isso para ajudar a gente. Beleza, né? Pessoas que bem informadas, super bem resolvidas. Aí eu penso, qual a dificuldade dessas maternidades em chamarem essas enfermeiras obstétricas extremamente competentes para treinarem as pessoas lá? Pois é, né? Porque é uma vida, né, amiga? E uma vida Duas, né? e é de todo mundo, né? Assim, a vida que se perde é a que a gente sofre mais, porque ela não retorna, né? Assim, ela tinha tudo para ter uma vida maravilhosa, com certeza, né? Que era Uhum. saudável. E assim, e eu fiquei também assim, bem, porque logo hoje que a gente vai conversar, logo nessa semana que a gente Logo está no falando final. sobre morte neonatal, no caso, ela a gente classifica neonatal, né? Porque não é gestacional, né? Isso, né, Natal? E a avó nova, sabe, 40 e poucos anos, essa avó, e a menina também, né, uma jovem, mas bem formada, tudo, né? E assim, um sofrimento incrível, porque
por tudo, né? Tudo, Uhum, tudo, tudo, uhum, muito sofrimento. E a gente precisa falar sobre isso, né? Precisa uhum, falar sobre o parto humanizado, sobre tanta ocorrência de perda neonatal, tanta perda gestacional, né? Depois perda já com o nenê pequenininho, né? uhum, E assim, percentualmente a gente tem muita incidência, né? uhum. Das gestações, a gente perde cerca de 30, 40%, né? Os indicadores. É, é É muita grande. coisa, né? Uhum, uhum. E assim, tem muita perda evitável, né? Sim. Essas no parto mesmo, assim, treinamento de pessoal é fundamental. Não tem como colocar profissionais para assistir parto normal se eles não tiverem treinamento constante, né? E aí, de repente, isso é uma coisa legal para a lei municipal, né? De ter um treinamento municipal, Sim, né? tô Uma até anotando. semana voltada só para treinamento de emergências em partos normais, né? Porque o que você fala é o seguinte: tem mais parto, tem a cesárea, aí tem menos experiência com o parto normal, Sim. aí vai ficando cada vez mais difícil. E a primeira coisa que a pessoa fala, que fala pra gente, deve falar muito para você como profissional, é aquilo. Ah, ela tinha direito à cesárea e o médico não proporcionou. Então, também, assim, tem um pensamento, primeiro que vem, que é contra o parto normal, que não é uma coisa bacana, né? A gente quer que tenha parto normal, né? Não é Uhum. isso. É, o que eu Mas vejo aí as assim, pessoas não têm vivência com parto normal, porque tá tudo e na as vivências cesárea. que tem são vivências dolorosas. A minha geração, eu nasci nos anos 90. A minha geração, quase E eu que todo nasci mundo, nos anos 60. tu ainda teve partos melhores que as minhas. Eu Que a fui de minha. parto normal. Eu fui de parto normal. Você deve ter nascido em Em casa. casa, com a Aí, parteira. lógico, eu duvido que essa parteira maltratou sua mãe. Ai, eu acho que não, Ela deve ter sido uma fofa, uma querida, entendeu? toma. Agora, a minha geração dos anos 90, não. Era assim, ó, ah, não, ó, se for para parto normal, vai ter que ter fórceps, vai ter que empurrar sua Ai, barriga e vai ter que cortar lá embaixo. Você acha meu que minha mãe ia Deus. pensar em parto normal ouvindo um negócio desse do médico? Então, essa ideia do parto violento começou para vender cesáreas, né? Então, é um sistema, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, é um sistema que foi construído para favorecer a comunidade médica, né? Agora, favorecer o corpo da mulher, que se recupera muito mais rápido, a imunidade da criança, que é outra imunidade com o parto normal, né? Se você perguntar hoje, graças a Deus essa realidade está mudando muito, vou puxar a sardinha para o meu lado, que é por causa das doulas também, é Não, os eu acho que profissionais sim. que As doulas trabalham, né? foi uma novidade, né? E assim, a Uhum. minha vivência também. Todo mundo que é assistido por doula enlouquece por causa do trabalho de vocês, né? Sai E não ama, propagandando, assim, né? não sai com uma experiência boa de parto. Isso que importa. Eu tenho gestantes que passaram por trabalho de parto e terminaram em cesárea que ficaram extremamente satisfeitas. Que falaram assim: eu vivi o que eu queria viver, eu fui respeitada. Tudo bem que nasceu de cesárea no final, mas era o que eu queria, era viver esse processo e para mim foi bom. E gestantes que tiveram partos normais que estão no terceiro, quarto filho comigo já e só querem parto normal. Fala, vamos, vamos, mais um, né? Então, porque elas tiveram experiências boas. Então, a gente mudar essas vivências de parto é muito importante para a próxima geração, né? E volto naquilo da educação, que o ideal era a gente conseguir fazer uma educação menstrual tão boa que essas mulheres já chegassem informadíssimas Então, 20 eu anos gostei depois da demais fatalidade. dessas coisas que você falou assim, educação menstrual, coloquei aqui. Lei, né, desse treinamento para o parto normal. Então, assim, Laís, estou pedindo já as coisas, que a gente precisa de orientação, né? E por isso é que a gente faz uma conversa com você, porque a gente quer formular ou despertar, ou exigir dos órgãos, por exemplo, essa coisa do hospital regional, eu também anotei. Vou mandar um ofício lá,
para Uhum. saber se o hospital, na maternidade, atende ao disposto na lei tal e tal e tal, que é da Muito boa. permissão da doula e tal, porque, ok, né? Tudo bem. Ah, vou até mandar para todos. Pronto, para não dizer que a gente mandou só para o regional, tá? É, você já falou que outros estão, né, aceitam e tal, mas a gente vai mandar para todos, até para saber. Aí colocamos essa do treinamento de emergências no parto, vamos dizer, uma semana de Importantíssimo. treinamento, seria Uhum. uma ideia bem legal que podia ser, inclusive nessa semana da sensibilização, ou talvez não, fosse Aham. outra data para também falar de tudo isso, né? Essa questão da educação menstrual, que a gente também achou bem legal, porque daí a gente vai ajudando a cidade a ter uma robustez, pelo menos cultural, e a lei é uma cultura, o requerimento, a fala da gente na política e tal é uma Uhum. cultura. A gente vai trazendo elementos, né? Nós também vamos colher muita coisa lá na política nacional, porque ela foi inaugurada recentemente, então a gente ainda não se não estudamos a lei nacional e tal sobre o parto humanizado, né? E sobre o luto materno e parental, que essa é a questão assim que nos chamou Uhum. primeiro hoje, né? Mas é claro que a gente ter o concurso de vocês, das doulas, as doulas também Uhum. fazem um trabalho político Ó, lindíssimo. educação popular em saúde é assim a nossa paixão. Então, usem a gente. Nos E usem. é isso que a gente quer mesmo. Educação popular em saúde. Eu vi lá, pedagoga e aleitamento e não sei o quê. E o negócio do aleitamento? As mães sofrem muito com o negócio do dar de É, mamar, às né? vezes a gente pensa tanto no parto, 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 aí chega lá, não sabe nem o que fazer, com o peito cheio de leite, peito machucado, criança mordendo o peito, pegando errado. E aí, vixe, isso aí é assunto para mais 2 dias. Mas a amamentação é tão importante quanto, né? Porque você tem que alimentar a criança depois que ela nasce, né? E aí a gente tem os bancos de leite nas maternidades que orientam bem também, né? E aí também é uma coisa que quase ninguém se preocupa, né? Antes do parto, e é muito importante ter uma conversa antes com uma consultora de aleitamento. A profissional que faz consultoria em aleitamento chama consultora em aleitamento. E aí a gente tem assim, os obstetras não têm formação para isso, né? Eles sabem dar algumas orientações, e os pediatras também não. Eles sabem, assim, identificar algumas condições. Ah, tá com mastite, o neném tá com baixo ganho de peso. Mas orientar mesmo com relação à parte orofacial, a gente tem fonoaudiólogas, Uhum. odontopediatras especialistas em amamentação ou consultoras de amamentação. Consultora de amamentação, que Mas bacana. todos serviços particulares. Então, faltam políticas públicas para a gente poder, né, disponibilizar isso para SUS. a população. O ideal seria, ó, a gente vai contratar uma consultora, ter um concurso aqui nesse hospital para consultar uma consultora uma vez por semana, vai ficar aqui contratada para tirar dúvidas. Para Seria falar com as mães, né? Com quem o está mundo esperando o ideal. neném, quem está nascendo e tal. Olha, tem que Uhum, ser assim, assado, né? uhum. É uma Aham. profissional que não tem nos hospitais e seria muito legal, né? Podemos incluir na pergunta do ofício, se Aí. tem esse Aham, serviço de sim, consultoria para amamentação. muito bom. E o negócio, assim, antes da gente terminar, e a doação do leite, a gente vê Hum. muito legal isso, né? Aham, o pessoal dos bancos de leite orienta super bem. Já vou deixar a informação assim que eles levam o potinho esterilizado, ensinam a extrair e buscam. Tem 2 ou 3 dias da semana específicos em cada região da cidade, eles passam com o carrinho lá para buscar. Aqui na região norte, eu moro na região norte. Eu sei que é terça e quinta eles passam para pegar leite. E lá na região sul é segunda e quarta, sabe? Então você não gasta nada. É só tirar seu leite, guardar no congelador, eles passam para buscar. Que coisa boa. E aí ajuda um monte de bebês, né? Aham, os prematuros agradecem. É, porque eles tomam só um pouquinho, né? E a gente manda um monte, né? Bom, Mães, aham, tem bastante. Ai, Laís, que coisa boa terminar essa semana.
com um papo sobre coisas tão essenciais da vida da gente, né? Enfim, né? A vida, né? A perda da vida, né? Mas sim, o reconhecimento, a consciência de todos nós desse luto, né? Tão importante, né? É tão importante tratar desse luto parental, também não só as mulheres, né, mas os homens sofrem muito e muitas vezes é desprezado esse luto, né, do pai, Uhum, uhum, né, mas ela tudo bem, porque ela teve a uhum, gestação, perdeu, mas você, né, larga de bobagem, né, aquele horror, né, uhum, uhum, e a gente sabe o quanto os homens sofrem também, né? Com uhum, essas perdas, né? Seja a gestacional, né? Enfim, então a gente também está aqui olhando para a perda parental, né? A avó, eu fui a avó que perdi, né? uhum, O neném. Então, assim, todo mundo, né, precisa desse uhum, reconhecimento do luto, né, de parar e tratar esse luto, né, para uhum, seguir, né, à frente, enfim, né, porque não é uma coisa fácil, não, né, é muito difícil e ela é muito incidente, né. 40%, sei lá, 30 e tantos por cento é que são as estatísticas uhum. nacionais. A gente não tem. Uma em cada 6 mulheres, uma em cada 6 já teve alguma perda gestacional. É muito, É né? muita gente. Uhum. É. Bem, e também falar com você sobre essa coisa de como é que vai tratar o neném que nasce, né? A mãe que está no parto, esse comentário que você fez, mesmo sem a gente saber exatamente o que aconteceu, mas por coincidência, é uma amiga minha, a Miriam, vou ligar até para ela depois para Uhum. saber, enfim, né? Fala, se precisar Mas falar comigo também, pode foi passar meu muito contato. importante. Hã? Pode passar meu contato se ela precisar falar comigo. Ah, tá bom, vou fazer isso. E assim, foi muito importante também esse ano a gente ter avançado por uma política nacional, porque arruma bem, né? Começa a aparecer recurso para isso no SUS e tal, né? Falando Uhum. nisso de terminar, e a casa de parto público aqui, que a gente queria fazer com Eu lembro que a recursos. Camila Jara conseguiu uma verba, né? E É. aí, foi federal até a verba. Só que quando eu vi o valor da verba era assim, 100 mil. 100 mil daria pra gente alugar o lugar por um ano. Então, assim, É, a gente tá engatinhando aí. Eu não sei pois se é. quer que tá, mas Precisamos deixar aqui já o recado. precisamos. Camila, nós somos casa de parto, ajeita aí. Ah, meu sonho era que voltasse a abrir a de Sidrolândia, que tem uma estrutura magnífica lá, né? Mas tem Ainda, outras ainda coisas está fechada, não que voltou. não voltou. Meu Deus do céu. É, porque um dos Lá, critérios para ter casa de parto é ter um hospital de referência a menos de 15 minutos de distância. E lá no hospital, embora a casa de parto seja no mesmo prédio que o hospital, eles não têm anestesista nem obstetra de plantão para fazer cesariana de emergência, sabe? uhum. Esse que é o problema. Então, quando precisa, tem que transferir para Campo Grande, que é uma hora. Daí já não dá, não é mais Daí 15 minutos. viabiliza essa parte É aí. muito tarde. Mas a gente parece que já tá quase terminando a de Amambai. Ah, Uhum, aham. que E tem mais legal. uma cidade que eu não vou lembrar qual, que também tá quase. Mas a Que gente tá com muita cidade beleza. do E interior Campo abrindo Grande, que é uma consulta. capital e tal, a gente não tem uma casa de parto pública. E aí, quando a de Sidrolândia fechou, superlotou as maternidades aqui. A gente ainda passa por essa superlotação sofrendo pelo CPN de Sidrolândia, porque o CPN de Sidrolândia atendia 60 partos por mês. Nossa, Era 2 partos por dia. Então você imagina, tudo isso tá lá na Cândido Mariano, tá lá na. nossa, terrível, né? Então, entende, né? Que é não dá conta. Bem, então uma das coisas que a gente tem que lutar é para reabrir a Casa de Parto Estrolândia, Isso, né? Com também. as condições que a lei determina e que a saúde da mulher precisa do neném, né? Uhum. Então, tá, querida, foi uma delícia falar com você. Muito obrigada por você Eu ter que agradeço. dispensado esse tempo para nos ajudar, para nos inspirar, para nos informar, né?
E eu gosto muito de fazer essas lives por causa disso, porque às vezes a gente faz uma audiência pública, mas aí o tema, né, demanda uma discussão maior. Outras vezes a gente faz uma reunião e não sei o quê, mas o privilégio de fazer uma live, primeiro que um monte de gente que está aqui com a gente está curtindo e tal, entendendo, participando, aprendendo, né, tendo ideias. Então, as lives, elas são, assim, uma muito bacana, assim, para a gente poder Te dei tocar um o monte de trabalho. coisa pra você pensar antes de dormir aí. Hã? Não, já Te eu dei um anotei um monte de monte. ideia aí antes de dormir. Coisa maravilhosa. Obrigada demais, tá? Não sei se você ainda vai trabalhar hoje, ou se você já Acho que vai ter encerra parte aqui. essa madrugada, tô esperando aqui. Oba! Tem um bebê vindo? Uhum. Ah, que coisa. E é menina ou menino? Esse é menina. Ah, uma menina. Porque só tá nascendo guri, né? Não sei o que que Aham, acontece. tem a ver. Eu que agradeço, Luísa. Um beijo, querida. Se você for trabalhar, um parto maravilhoso, né? Para você assistir. Para todo Obrigada. mundo, para mãe, para filho, para o nenê, para todo mundo. Para a Obrigada. família, enfim. Felicidade para todos, tá? Saúde. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. Tchau.